Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Shabbat Shalom, amada igreja do Senhor. Shabbat Shalom, meus queridos, preciosos. Que dia memorável, que dia glorioso esse que nós estamos vivendo. Estou tão feliz hoje, tão feliz. Hoje, vendo a exposição, o lançamento do vídeo com a música A Bênção, liberada pela equipe do Opposite Way, junto com alguns outros jovens da igreja e 13 nações, 13 línguas diferentes, profetizando e declarando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que coisa gloriosa! Me lembrei da visão de João, e estudando também, meditando hoje para ministrar sobre o livro de Apocalipse, lembrei-me, claro, da visão de João. Quando João disse: eu vi diante do trono homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações, que vestidos com vestes brancas, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E cantavam um cântico novo que ninguém o sabe, somente eles. E eu pude imaginar a glória do céu. E eu pude imaginar como será glorioso aquele dia, quando nós nos ajuntaremos neste grande coral, com a nossa língua, com o nosso idioma, trazendo a nossa contribuição de adoração diante do trono da glória. Ah, que dia glorioso! Meu amado, minha amada, se você ainda não viu o vídeo do Opposite Way, entre na página do YouTube, veja, compartilhe, envie para outras pessoas. Este vídeo tem que viralizar, porque é profético, é mais do que uma canção, é uma declaração profética, é um anúncio profético, anunciando em 13 línguas diferentes. Jovens de 13 línguas diferentes, proclamando a bênção do Senhor. Você quer uma coisa mais poderosa do que essa? Cantando uma única canção? Eu disse: meu Deus, que coisa tremenda! E quando eu ouvi, chorei, emocionado, feliz por ver esses jovens levando essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de redenção. E eu me lembrei de uma certa ocasião em que eu estava em Israel e nós chegamos num local e tinham alguns jovens, mas tinha um grupo de pessoas, e nós começamos a cantar e começamos a adorar. Você sabe, onde brasileiro chega, a festa está feita, né? E nós começamos a adorar e começamos a cantar, e foram juntando os orientais. Eu não sei se era japonês, chinês, coreano, mas foram juntando um grupo de orientais, e eles tiravam muita foto e não sei o quê, e eles não entendiam nada do que a gente estava dizendo, mas eles viram que nós estávamos adorando. E ali, quando não sabia mais o que fazer, nós começamos a cantar aleluia. E quando nós começamos a cantar aleluia,
aqueles orientais começaram a cantar aleluia juntamente conosco. E foi chegando gente de todo quanto era nação e começou a cantar aleluia e virou um grande coral de aleluia, né? E já não tinha mais barreira. Quando esta palavra que desceu do céu foi colocada nos lábios dos remidos do Senhor, já não tinha mais barreira, já não tinha mais nenhuma separação. Todos nós adoramos a Deus, nós não compreendíamos nada mais além do que aleluia, mas juntos nós podemos adorar o Senhor dizendo aleluia. E hoje nós podemos ver esses jovens, essa geração nova que o Senhor está levantando, de todas as tribos, de todas as línguas. Olha que coisa tremenda, fazendo um grande coral, em dias em que nós estamos todos isolados, mas estamos juntos ao mesmo tempo, num grande coral, anunciando, proclamando, dizendo aos céus, a bênção do Senhor, Ele é por ti, o Senhor é por ti, o Senhor é pela tua família, o Senhor é pela tua casa. Que coisa gloriosa, fiquei maravilhado. E depois disso, ainda mais este culto tremendo, este momento tremendo aqui. Irmãos, que coisa tremenda, não é? Que o Senhor está nos permitindo viver. Agora que você já compartilhou, com certeza você já compartilhou a live mais uma vez nas suas redes sociais, no seu Orkut, no seu Facebook, no seu Instagram, em tudo quanto é lugar. Nós também agora estamos transmitindo os nossos cultos através do Instagram. E como o Instagram só tem 1 hora, eu disse que é para me policiar, né? O Instagram está aqui para me policiar, para que eu não ultrapasse demais do tempo. Então eu vou fazer essa introdução aqui antes de entrar no Instagram, que é para ganhar tempo, né? Então já que você está agora aí, já preparou o pão, já preparou o cálice, hoje nós vamos ceiar ao Senhor e meditar um pouco mais dentro da palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Então, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, deixa aí aberto, enquanto eu vou entrar também aqui no Instagram, né? Tem pessoas que, principalmente os mais jovens, gostam mais do Instagram, só usam mais o Instagram. Então, nós iremos ministrar também através desta plataforma. Usaremos todos os canais que o Senhor Deus nos deu. Glória a Deus! Se você ainda não está nos seguindo na página da igreja no Instagram, faça isso, divulgue, compartilhe com outras pessoas, para que todos nós possamos mergulhar cada vez mais na palavra do Senhor. Você que está nos vendo através do Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para que juntos nós possamos hoje, um dia muito especial, um dia muito, muito, muito especial, nós possamos ministrar a ceia do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor. E não deixe também de nos seguir, né, na nossa página do Facebook e vice-versa. Também nós estamos no YouTube, ou seja, todas as portas que o Senhor tem aberto, nós temos entrado para pregar a palavra do Senhor. Amém? E hoje nós continuaremos o nosso estudo, a nossa série de ministrações. Eu vou onde o Senhor estiver. Aleluia, Ju. Né? Nós vamos continuar nossa série de ministrações acerca do livro do Apocalipse. E hoje, olhando para os elementos da ceia do Senhor, olhando para a aliança que nós temos com o Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. E eu gostaria de começar lendo o versículo 1. Nós já fizemos uma ótima introdução a semana passada. Hoje nós partiremos de onde nós paramos e culminaremos na ministração da ceia do Senhor. Mas eu gostaria de começar lendo o versículo 1 deste livro, que revela a linha por onde nós queremos caminhar durante esse tempo. Nós não iremos fazer um estudo de todo o livro do Apocalipse, pelo menos não é essa a direção que eu tenho do Senhor até o momento, mas dos 3 primeiros capítulos nós iremos sim fazê-lo. E eu queria que você trouxesse isso ao coração. O que é este livro? E é nesse lugar que nós estamos. Qual o objetivo deste livro? Apocalipse, revelação, revelation. O livro da revelação. Mas o que este livro nos revela? O que este livro nos revela? E aqui no versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João.
A primeira coisa que o livro já começa dizendo é o que este livro é? Uma revelação de Jesus Cristo. Mas não apenas uma revelação do Jesus amigo dos pecadores. João conhecia o Jesus amigo dos pecadores. João conviveu e de todos os discípulos de Jesus, ninguém se aproximou mais de Jesus do que João. Era aquele mais chegado, era aquele que na noite da ceia, na última ceia, enquanto Jesus abria o coração e tentava convencer Judas a não traí-lo, Pedro angustiado, porque Jesus havia dito que um dentre eles iria ser o traidor, e devido a um episódio que aconteceu em Cesareia de Filipe, todo mundo estava desconfiado de que o traidor era Pedro. Jesus havia repreendido Pedro usando uma palavra pesada, Satanás, adversário. Logo a seguir, Jesus diz, um de vocês vai me trair, um de vocês é o traidor, mesmo eu tendo escolhido os 12. Pedro achava que poderia ser ele. Os outros, e abrindo só um parêntese, diga-se de passagem, Jesus deixou claro que antes de Satanás investir em Judas, Satanás investiu em Pedro. Quando Jesus disse que todos iriam se escandalizar com ele, Jesus diz assim, Pedro diz, não, eu jamais me escandalizarei contigo. Jesus me disse, Pedro, Satanás pediu permissão a Deus para cirandar, para peneirar-te, mas eu roguei a Deus por ti. O que é que Jesus está dizendo? Satanás pediu uma permissão a Deus para poder entrar no grupo através de ti. O primeiro alvo de Satanás era Pedro. Mas aí Jesus entra na brecha, Pedro não é poupado, mas ali na ceia, enquanto está aquela angústia, aquela apreensão, quem será o traidor? João está descansando com a cabeça sobre o ombro de Jesus, calmo, tranquilo e sereno. Ele sabia quem ele era. Eu acho até interessante, no seu evangelho, quando ele fala dele mesmo, ele diz, o discípulo a quem o Senhor amava. Na realidade, nós não encontramos nenhum episódio na Bíblia em que Jesus diga que amava mais a João do que os outros. Mas João se enxergava como o discípulo a quem o Senhor mais amava. E aí nós aprendemos mais uma lição. Como é que você se enxerga diante de Deus? Como é que você se vê diante de Deus? João estava tranquilo. João estava sereno enquanto todos estavam angustiados. Porque a imagem que João tinha, a referência que João tinha de Jesus Cristo é: eu sou o discípulo a quem ele mais ama. Eu sou o discípulo amado por ele. Não tenho que andar preocupado com nada. Agora, João, que conheceu Jesus, que comeu com Jesus, que deitou a cabeça sobre o seu ombro, está exilado na ilha de Patmos. Iremos falar mais disso lá para frente. Por causa do testemunho do Evangelho, uma ilha que era um presídio da sua época. E João tem uma visão de Jesus Cristo. João é arrebatado e ele tem uma visão de Jesus. E algo extraordinário que acontece. Este livro é a revelação de Jesus Cristo. Mas que Jesus? O Jesus amigo dos pecadores? Não. Este livro traz para nós uma revelação do Jesus na glória. Este livro traz para nós a revelação do Cordeiro, sim, mas o Cordeiro que foi morto e está vivo. E que agora tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. O Cordeiro que tem nas suas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O Cordeiro Santo que João vai ver agora, ele já tem uma característica de leão, o poderoso, o glorioso, o todo-poderoso, o Rei eterno. E quando João o vê, diz a palavra que ele cai como morto aos seus pés. Ele cai como morto aos seus pés, diante da visão esplendorosa da glória que ele está vendo. Ou seja, este livro, primeira coisa, é uma revelação de Jesus Cristo. Mas quem deu esta revelação? Deus deu esta revelação. Deus, o Pai, trouxe esta revelação. Ele mostra o Jesus que nos espera na glória. Ele mostra o Jesus que está preparando um lugar para nós. Ele mostra o Jesus que nós iremos adorar para sempre. Ele mostra o Jesus da sala do trono. Ele mostra o Jesus que habita em chamas eternas. Ele mostra o Jesus glorioso, o Jesus poderoso, o Jesus bendito, o Jesus eterno. Aleluia! Uma revelação de Jesus Cristo que Deus mostra. Para quê? Para que Deus mostra? Para que Deus traz esta revelação? Para mostrar aos seus servos
Você é um servo do Senhor? Este livro é para você. Você é uma serva do Senhor? Este livro é para você. Você anda nas pegadas de Jesus? Este livro é para você. Para mostrar a mim e a você. Para mostrar aos servos. Logo eu chego a uma conclusão: este livro não é um livro complicado, este livro não é um livro difícil, este livro não é um livro sem acesso, este livro é um livro destinado aos servos do Senhor, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não é que podem acontecer, não é que supostamente acontecerão, mas as coisas que irão acontecer. Está determinado a acontecer. Ele é o Senhor da história. Ele é o Rei da história. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E Ele vai trazer agora à igreja a revelação de todas as coisas que devem acontecer. E Ele envia esta revelação através do seu anjo e as notifica a João. Para que João traga a igreja a revelação de Jesus Cristo. E nós paramos na semana passada falando a respeito do propósito desta revelação, né? Nós paramos falando a respeito do propósito para o qual esta revelação vem, que é de confortar a igreja enquanto ela luta contra o mal. O livro do Apocalipse revela o triunfo de Jesus Cristo e o triunfo da sua igreja. Aleluia! O livro de Apocalipse, a revelação, revela-nos o triunfo de Jesus e o triunfo da sua igreja. E eu listei algumas coisas aqui que este livro vai nos mostrar que Jesus vai triunfar. Primeiro, ele triunfa sobre a morte. Ele declara para João que ele é aquele que foi morto, mas está vivo e tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Ele é o Senhor da morte. A morte não tem autoridade independente. A morte está detida pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre as chaves da morte. Aleluia! Outra coisa, ele triunfa sobre o inferno. É ele que tem as chaves da morte e do inferno. É isso que a palavra declara. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ah, que coisa gloriosa! Às vezes as pessoas passam uma ideia de que o inferno é um reino paralelo. Às vezes as pessoas passam uma ideia de que no inferno Satanás vai estar sentado num trono e as pessoas que andaram com ele vão estar servindo ao diabo. Não, meu irmão, 1000 vezes não. Não. O inferno é um lugar de juízo. O inferno é um lugar de condenação para Satanás, os seus demônios e todos os que o seguiram. O inferno não é um reino paralelo. O inferno não é o governo de Satanás, não. Jesus tem as chaves do inferno. Jesus tem autoridade sobre este lugar. Jesus tem a autoridade deste lugar que é uma prisão, que é um lugar de cadeias, que é um lugar de juízo. Aleluia! Ele triunfa sobre o inferno. Ele triunfa sobre o dragão. Falaremos, se Deus permitir, a respeito disso. Ele triunfa sobre o dragão. Ele triunfa sobre a besta. Coisas que irão acontecer durante o período da grande tribulação. Durante o período da grande tribulação também se levantará o falso profeta que vai preparar o caminho para o anticristo. Ele triunfa sobre o falso profeta. A Bíblia diz que ele triunfa sobre a Babilônia, a mãe de toda prostituição, de toda idolatria. E ele triunfa sobre todos os ímpios. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E diante do nome dele, todo joelho se dobra e toda língua confessa, ele é o Senhor. Este livro mostra o triunfo do Senhor em todas as áreas. Mas talvez você esteja dizendo, tá pastor, mas você disse que este livro revela que Jesus Cristo triunfa, mas também que a igreja triunfa. Exatamente. O triunfo de Jesus é o triunfo da sua noiva. O triunfo de Jesus é o triunfo da sua igreja. A vitória de Jesus é por mim e por você. Ele nos dá esta vitória. Veja, o triunfo da igreja. No capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 14. Apocalipse, capítulo 7,
Versículo 14, vamos andar em alguns textos da palavra, falando sobre esta igreja que é vencedora. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo? Eu quero declarar uma coisa sobre você nesta noite. Você é mais do que vencedor. Nós estamos aqui hoje à mesa da aliança, declarando, proclamando aos céus que nós temos uma aliança com o Senhor. E o que é uma aliança? Uma aliança implica de que tudo que é meu é do Senhor. Tudo que é do Senhor é meu. Tudo que é meu é do meu parceiro de aliança. Tudo que é do meu parceiro de aliança é meu. Todos os bens, todas as dívidas, todas as coisas se tornaram comuns entre nós e Ele. O triunfo de Jesus é o triunfo da sua igreja. A vitória de Jesus é a vitória da sua igreja. O governo de Jesus é o governo da sua igreja. Aleluia! Por isso que é muito glorioso saber que nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo nesta terra. Olha o que é que diz o capítulo 7, versículo 14. Diz assim, respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia! Estes são os que venceram. Estes são os vencedores. E por que eles venceram? Porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Por quê? Não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você está acima da média. Você é um vencedor, você é uma vencedora no momento em que você lava as suas vestes. No sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo é uma provisão de vitória. Olha onde é que está a nossa vitória, está no sacrifício de Jesus. Ao nos aproximarmos de Jesus, o seu sangue vem sobre nós. Vestes. Vestes fala de governo, vestes fala de um novo tempo, vestes fala de autoridade também. Vestes fala de quem? Você lembra do filho pródigo, que ao voltar para casa o seu pai manda trocar-lhe as suas vestes. Os andrajes de alguém que está cuidando de porcos, agora é trocado. Vestes de filho, vestes de banquete é dado sobre ele. Há um episódio na Bíblia quando o sumo sacerdote Josué está com as suas vestes manchadas e Satanás o esbofeteia. E Deus vai lá, envia o seu anjo para trocar as vestes do sumo sacerdote. E ao trocar as suas vestes, o diabo perde a autoridade sobre o sumo sacerdote. Pois bem, a Bíblia diz que o Senhor nos deu vestes de justiça. Vestes de justiça. Você está por fora, você pode olhar, não vê nada, mas no mundo espiritual, o mundo espiritual vê você lavado e embranquecido pelo sangue de Jesus Cristo. Há um hino muito cantado, principalmente nos dias de ceia, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. O sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus remove todas as nódoas do pecado, e ao remover as manchas do pecado, toda a autoridade que o inimigo tinha sobre nós é destruída por esta experiência. Aleluia! No capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 22, falando desta igreja vencedora, esta igreja vencedora, capítulo 22, no versículo 14. Capítulo 22, versículo 14 diz, bem-aventurados, muito felizes, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que tenham acesso, tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Glória! Quando o homem pecou lá no Éden, Deus o expulsa do jardim. E por que Deus expulsa o homem do jardim? Deus expulsa o homem para que ele não tome do fruto da árvore da vida e coma. Por quê? Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele perpetuaria o estado no qual ele se encontrava. O homem tinha caído, o homem estava agora separado de Deus, seu espírito morto por causa do pecado. Se o homem se alimentasse da árvore da vida, o homem estaria perpetuando o estado no qual ele se encontrava. Não haveria possibilidade de redenção para este homem. Por misericórdia do homem, porque Deus tinha um plano de trazer este homem de volta, Deus impede que o homem tenha acesso à árvore da vida. Mas agora, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, entraremos na cidade santa pelas portas e teremos acesso à árvore
da vida. Teremos direito à árvore da vida. Por que nós teremos direito à árvore da vida? Para perpetuar o estado no qual nós entraremos na glória. Agora já não mais pecadores, agora já não mais filhos do diabo, agora já não mais perdidos, mas agora santos, lavados e remidos no sangue do Senhor. Lavamos as nossas vestes no sangue de Jesus, purificamos as nossas vestes no sangue de Jesus, comeremos da árvore da vida para perpetuar o estado no qual nós entraremos na glória. Talvez você tenha se perguntado: pastor, será que não existe uma recaída? Depois de tudo isso que aconteceu, será que não existe a possibilidade do homem voltar a pecar e tudo começar outra vez? Não. Por quê? Porque ao entrar na cidade santa, a primeira coisa que eu e você vamos fazer é comer do fruto da árvore da vida para perpetuar o estado no qual nós entraremos na cidade. Uma vez comendo do fruto da árvore da vida, o estado no qual você se encontra é imutável. Não existe possibilidade de mudar esse estado. Não é glorioso? Posso ouvir um amém nesta igreja? Alguém diga um amém aí nesta igreja, se manifeste? Que coisa gloriosa! Mas ainda falando desta igreja vencedora, de Apocalipse, no capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 2. Olha o que é que diz João, o que é que ele vê. A visão de João. Que coisa gloriosa! Como é maravilhoso ser igreja do Senhor, não é verdade, irmãos? Como é maravilhoso fazer parte deste exército. Como é maravilhoso fazer parte deste povo. É isso que este livro revela. Este livro revela o nosso destino. Este livro revela o que nos espera. Aquilo que vai acontecer. Ah, será? Não, não é será. Vai acontecer. Sim, vai acontecer. Vai acontecer. Capítulo 15, versículo 2 diz: E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido. Olha aqui, os que tinham vencido. Glória a Deus. Os que tinham vencido. Vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome, estavam em pé, junto ao mar de vidro. E tinham harpas de Deus nas suas mãos. Eram adoradores. Que glória! Quem é que estava diante deste mar de vidro? Os vencedores. Como é que a Bíblia olha para mim e para você? Vencedores. O céu olha para você, vencedor. Você é um vencedor. Porque Cristo venceu no seu lugar. Aleluia. Mas ainda pensando neste livro, vamos pensar em algumas características deste livro. Estou falando de Apocalipse, tirando essa coisa, esta roupagem mística, amedrontadora que tem em cima deste livro. Quando nós dizemos que vamos falar de Apocalipse, todo mundo já fica de cabelos em pé, achando que a gente vai identificar a besta, o dragão e lá vai. Calma. Desmistifique. Né? As características deste livro. Primeira característica deste livro é que o centro deste livro é Jesus Cristo de Nazaré. O centro deste livro não são as catástrofes, o centro deste livro não é a besta, o centro deste livro não é o anticristo, o centro deste livro não é a tribulação, muito menos o diabo, é a revelação de Jesus Cristo, o vencedor. O cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Este livro, o centro dele é Jesus de Nazaré. Nunca se esqueça disso. Este livro que você conhece pelo nome de Apocalipse. É uma coisa meio amedrontadora, né? Apocalipse, você vai assistir um filme sobre Apocalipse, você já vê destruição, catástrofe. Mas na realidade, o nome deste livro é Revelação de Jesus Cristo. O Jesus da glória. O Jesus que é 100% homem, 100% Deus. Que como homem, no corpo humano, toma de volta os atributos da sua divindade. Toma de volta a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Ele é Deus na glória. Por isso que João, ao vê-lo, cai como morto aos seus pés. O centro deste livro é a revelação de Jesus Cristo. Outra coisa que você precisa entender é que, diferente do que muita gente diz, este livro não é um livro difícil. Este livro não é um livro para poucos. Este livro é um livro aberto. Este livro é um livro acessível. Olha o que diz o capítulo 22, no versículo 10. Capítulo 22, versículo 10. Diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Não é interessante que quando nós estudamos Daniel, Deus ao revelar-se a Daniel, manda ele selar o livro para um tempo, mas Apocalipse, Deus diz a João, não cele, o livro está aberto, o livro está acessível. E onde acessível a quem? Acessível à igreja. Este livro deveria ser lido e ser compreendido e ser estudado na igreja. Porque aqui está o destino da igreja. Olha o que é que diz o capítulo 1. Volte para o capítulo 1 no versículo 3. Bem-aventurados aquele que lê. Então não tenha medo de ler este livro. Há uma bem-aventurança. Há uma bem-aventurança para aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem. Você que está ouvindo, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Este livro deve ser lido na igreja, este livro deve ser ouvido na igreja, este livro deve ser guardado na igreja, este livro deve ser compreendido na igreja. Não é para pegar o livro de Apocalipse e colocar num canto escondido, como que quando vai ter um culto sobre Apocalipse, misericórdia, já está todo mundo já se benzendo e com medo. Não é essa a função do livro. A característica deste livro é que Cristo é o centro e que ele deveria ser lido, ele deveria ser aberto, estar aberto e ser compreendido. Mas nós temos que entender que é um livro cheio de símbolos. É um livro cheio de alegorias. É um livro cheio de símbolo. É um livro profético. O que é um livro profético? Que se destina para um tempo que ainda vai acontecer. Fala de coisas que ainda irão acontecer. No capítulo 22, falando deste livro do cunho profético, capítulo 22, aleluia, capítulo 22, versículo 7 diz, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É um livro que aponta para coisas que irão acontecer. Mas as coisas que irão acontecer não nos amedrontam. Por quê? Porque nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. No versículo 10 diz assim, disse-me ainda, como eu já li, não celes as palavras da profecia deste livro. Profecia. Profecia é algo que se destina a um tempo. É algo que aponta para um futuro. No versículo ainda 18 e 19 diz, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, misericórdia, que estão escritos neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. E no capítulo 1, no versículo 3, como nós lemos, também se refere os que ouvem as palavras desta profecia. É um livro profético, é um livro que nos revela o final de todas as coisas. É um livro que nos mostra o triunfo de Jesus e o triunfo da sua igreja. É um livro profético. Mas, irmãos, você precisa entender que este livro também é um livro cheio de bênçãos. No capítulo 1, versículo 3, como nós lemos, diz, bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem guarda. No capítulo 16, no versículo 15, olha outra bênção deste livro. No capítulo 16, no versículo 15, diz assim, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Mais uma bem-aventurança. Mais uma bem-aventurança. No capítulo 19, no versículo 9 diz, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado. Que ceia é essa? O arrebatamento da igreja. O encontro da noiva com o seu noivo. Bem-aventurado. Ou seja, um livro cheio de bem-aventurança. É um livro de juízo e de condenações. É um livro de juízo e de condenações. Ele apresenta o cordeiro que foi morto, mas também apresenta a ira do cordeiro. Neste livro nós descobrimos o cordeiro que foi morto, que está vivo, mas também nós descobrimos a ira do cordeiro, a santidade do cordeiro, o juízo do cordeiro. Nós encontramos um rio de vida neste livro. A Bíblia fala de um rio de vida, mas nós também encontramos um lago de fogo. Então é um livro de juízo,
É um livro que nos revela que o fim de todas as coisas está determinado e que há um cordeiro que foi morto, mas que também se ira. Há um rio de vida, de água cristalina, mas há um lago de fogo e de enxofre. Então este livro nos coloca numa posição: que caminho eu seguirei? Que escolha eu farei? Ele coloca todas as coisas claras diante de nós. O que é que eu vou escolher? Qual vai ser a minha decisão? É por isso que este livro deve ser lido. É por isso que este livro deve ser pregado, deve ser compreendido. Por quê? Para que eu possa fazer escolhas sabendo que há um final. E neste final, a bênção e a maldição. A água cristalina e a fogo e enxofre. Há um cordeiro que foi morto para me salvar, mas há um cordeiro irado. Que escolha eu farei? Que caminho eu tomarei? Fala de coisas que em breve devem acontecer, mas não segundo a medida do tempo do homem. Quando essas coisas irão acontecer? Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Apesar deste livro nos trazer os últimos acontecimentos, todos estes acontecimentos estão debaixo da soberania de Deus e ninguém pode usar este livro para tentar marcar a data em que estes acontecimentos irão acontecer. Por quê? Porque tudo está debaixo deste Deus que não está preso ao tempo. Deste Deus que não está preso ao Cronos. Um dia para ele, 1000 anos. 1000 anos, como um dia. É o que diz a segunda carta do apóstolo Pedro no capítulo 3, versículo 8. Porque um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando é que Jesus virá? Quando Deus decidir. Quem dará a ordem para Jesus voltar? O Pai. Quem determinará que chegou a hora de Jesus voltar? O Pai. Compete a Deus este momento. Iremos estudar este livro para estarmos preparados, para nos consolar, para compreender que o nosso destino não é uma loteria, que nós não estamos atirando para todos os lados para ver que funciona, quem sabe se eu merecer, quem sabe se eu... Não, o final está determinado. A glória nos espera. O trono do Senhor nos espera. Se nós tivemos um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, se Ele se tornou nosso Senhor e Salvador, não há uma possibilidade de outro destino a não ser o céu, a cidade santa, a glória, a presença do Senhor. Esse é o nosso destino. Ao estudarmos este livro, nós temos a garantia. Onde iremos viver a eternidade? Com quem passaremos a eternidade? Porém, não saberemos quando estas coisas irão acontecer. Ele virá. De repente virá. Ele pode vir, eu costumo dizer, no atacado ou no varejo. Mas que ele vem, ele vem. Talvez você esteja dizendo, desde que eu era pequenino, que eu ouço os crentes dizer que Jesus está voltando e até agora Jesus não chegou. Quero te lhe dizer que as pessoas que disseram para você que Jesus estava voltando, quando você era pequenino, possivelmente Jesus já voltou para elas. E aqui está uma das coisas mais fantásticas. Porque da mesma maneira que eu me preparo para o arrebatamento, eu me preparo para a morte. O que é que eu chamo da volta de Jesus no atacado? O arrebatamento da igreja. Quando a trombeta soar, nós iremos e partiremos. Todos juntos. E o que é que eu chamo de do encontro com o Senhor no varejo? É o chamado individual. Meu querido, pode ser que Jesus não volte nessa sua geração, na minha geração. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu irei me encontrar com ele. Se ele não vier a mim, eu irei a ele. Não tem um jeito. E como é que eu me preparo para ser arrebatado do jeito que eu me preparo para morrer? Não tem necessidade de duas preparações. Não vou estar preocupado com isso não, porque vivem dizendo que Jesus vai voltar e não volta. Mas você vai morrer. Você vai morrer. Você vai se encontrar com o Senhor. Onde estão os que partiram com Cristo? Estão com Cristo. Esperando o dia em que nos juntaremos a eles, mas eles estão com Cristo. Partiram para estar com o Senhor. Então não importa se é no coletivo ou se é no individual. Então nós temos... E o que é que eu vou encontrar do outro lado? Tudo o que este livro revela. Aqui está o seu destino. Então este livro deve ser lido, deve ser compreendido debaixo da soberania do Senhor. Outra coisa, é um livro majestoso. Este livro apresenta o Senhor no seu trono.
É interessante que a palavra trono, no livro do Apocalipse, esta palavra trono aparece 56 vezes. Um livro de 22 capítulos, 56 vezes a palavra trono aparece. Que coisa, não? Então tudo nos chama, quem está no trono? É rei. Quem está no trono? É senhor. Trono é lugar de autoridade, trono é lugar de governo, trono é lugar do rei dos reis está sentado. Pois bem, por 56 vezes esta palavra vai aparecer nos 22 capítulos deste livro. Então é um livro do rei. É um livro majestoso. Apresenta Jesus, revela Jesus como rei. Revela Jesus como vencedor. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é adorado na glória. Ele está vestido de vestes reais. Ele é cultuado por homens e anjos. Ele está na sala do trono. Aleluia! Aleluia! Ele é o Senhor, Rei eterno. Digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, soberano. O cetro de equidade e cetro de justiça são o cetro do seu reino. Santidade é a base do seu trono. Adorado, proclamado, majestoso. Oh, glória! É um rei, é um livro que fala da majestade do Senhor. É um livro para todas as nações. Não é um livro destinado apenas a Israel. É interessante, nós temos 2 livros escatológicos na Bíblia. O livro de Daniel e Apocalipse. Daniel é um livro escrito para Israel. Daniel, o cenário é Israel. A linguagem é Israel. O povo a quem se destina é Israel. A chave de interpretação é Israel. Mas Apocalipse não. Apocalipse é um livro escrito para todas as nações. Aleluia! Olha o que é que diz o capítulo 10, no versículo 11. Capítulo 10, versículo 11 diz assim: então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A quem deve ser profetizado? A quem deve ser anunciado o que está neste livro? A todas as nações, povos, línguas e reis. Que coisa, não? Já não é mais um povo, já não é mais uma etnia. Agora é para todas as nações. No capítulo 11, versículo 9, diz assim, homens, ele estava dizendo que ele viu, homens de vários povos, tribos, línguas e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e não permitirão que sejam sepultados. Falando das 2 testemunhas. Poderíamos citar ainda outros textos mais. Quando João diz, eu vi diante do trono e do Cordeiro uma multidão de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Que coisa tremenda. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 24, 14, que este evangelho do reino será pregado como um testemunho a todas as nações. E depois virá o fim. Quando virá o fim? Quando nós tomarmos por garantido de que haverá diante do trono do Cordeiro representante de todas as nações da terra. Não significa que todas as nações serão salvas. Significa que não haverá diante do trono nenhuma nação que não tenha pelo menos um representante. Não haverá diante do trono do Cordeiro nenhuma língua que não tenha pelo menos um representante. Não haverá diante do trono do Cordeiro nenhuma tribo que não tenha pelo menos um representante. Porque este evangelho do reino será pregado como um testemunho para todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entendem o poder profético deste vídeo, desta música que o Opposite gravou hoje? 13 nações. Opa, já é um ensaio para o trono. 13 nações reunidas, jovens de 13 nações, 13 línguas diferentes, cantando as bênçãos do Senhor. Meu Deus do céu, isso é glorioso. Isso é majestoso. O que é isso, pastor? Isso é um ensaio para o trono. Isso é um ensaio para o culto da glória. É isso que este vídeo revela. Por isso que eu digo, se você ainda não viu, não deixe de ver e de compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Porque é um ensaio profético. É um ensaio profético de tudo que o Senhor está preparando. E por último, das características deste livro, é um livro apoteótico. É um livro apoteótico, é o clímax da Bíblia, é o final de tudo. Jesus, nele é o alfa e o ômega,
Ele começa criando todas as coisas e termina glorioso em Apocalipse. No princípio, ele estava lá no Gênesis criando todas as coisas, mas agora em Apocalipse ele chega glorioso, vitorioso, rei eterno, sentado num alto trono, adorado. Uau! É um livro apoteótico, é um livro maravilhoso. Que glória! Mas irmãos, tem uma coisa que vale a pena também ressaltar. Este livro é enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. Por quê? E aqui há uma discussão teológica, grupos que pensam de um jeito, grupos que pensam de outro, né? Os dispensacionalistas acreditam que essas 7 igrejas representam 7 tipos de igreja no decorrer da história. Então, para cada período da história, haveria um grupo de igreja, a igreja ali representada. A igreja de Esmirna significa um período da história. A igreja de Éfeso, Tiatiras, Sardes, Filadélfia e assim sucessivamente, né? Não sei se eu concordo muito com isso. O que eu acredito? Eu acredito que Deus escolheu as 7 igrejas da Ásia Menor para que elas servissem de representação de toda a igreja de Cristo, de todos os cristãos em todos os tempos. De maneira que, simultaneamente, em todos os períodos históricos, há marcas de todas estas igrejas em todos os tempos da história. E cabe a nós aprender essas lições. Deus escolhe 7 igrejas, as 7 principais igrejas da Ásia Menor. Hoje é a Turquia. As 7 principais igrejas, para revelar-se a ela, para falar a estas igrejas. E para todas estas igrejas só existe uma palavra que é a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Ele está ali definindo que a voz de direção para a igreja, a voz de ensino para a igreja, a voz de correção para a igreja, seria sempre a voz do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é interessante isso, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, dos dias de Paulo. Talvez vocês perguntem, pastor, estas eram as únicas igrejas? Não. Mas estas eram as maiores, estas eram as mais importantes, estas eram as igrejas chaves, foram as igrejas que o Senhor escolheu para se revelar. E este número 7, por que 7? 7 é o número de Deus. 7 fala do número de Deus, 6 é o número do homem, 8 é o número do infinito, 7 é o número de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O 7º dia é o dia do Senhor. Deus estabeleceu a semana de 7 dias. 7 fala de um ciclo que se fecha. 7 fala de acabou, está completo. E esse número 7 aparece no livro de Apocalipse 54 vezes. Veja, eu fiz questão de fazer aqui uma lista, não vou citar todas as 54 vezes, mas veja uma coisa, você vai descobrir que ele se revela no meio de 7 candeeiros. O que são os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Ele tem nas suas mãos 7 estrelas. Ele fala dos 7 selos, que fala da escritura da terra. Ele é digno de desatar os 7 selos. Poderia ser 6, poderia ser 5, os 7. Você vai encontrar neste livro 7 trombetas. Você vai encontrar 7 taças que serão lançadas sobre a terra. Você vai encontrar os 7 espíritos de Deus. E aqui também há uma dúvida. 7 espíritos de Deus não são 7 espíritos. Quando fala dos 7 espíritos de Deus, está falando da plenitude do Espírito, da totalidade do Espírito. Lembre-se que 7 é um número total. 7 fala de algo pleno, completo. 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas que circundam a cidade que será destruída. E este número vai significar total, completo, pleno. Uau! O que é este livro? A revelação
de Jesus Cristo. A revelação da vitória de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse dia tão significativo, quando nós chegamos para trazer à memória os elementos da ceia do Senhor, uma ordenança que Ele nos deu, para que nós a repetíssemos, até que Ele volte, até que Ele venha, até que Ele chegue. É tão importante olhar para este livro do Apocalipse com essa perspectiva. Revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus santos que há um destino de vitória para eles. Para mostrar aos seus santos, para mostrar a esta igreja militante, esta igreja que tem sido afrontada pelo diabo, esta igreja que tem enfrentado o inimigo cara a cara, que há um destino certo para ela. Este povo que tem sido lavado no sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré. Este povo precisa caminhar nesta terra debaixo de uma certeza de que a eternidade que aguarda este povo não é de uma possibilidade, não é de quem sabe, mas é de uma certeza. Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar um lugar e depois eu virei, para que aonde eu estou estejais vós também. Credes em Deus, credes em mim. Não duvide desta mensagem, não duvide desta realidade, não duvide desta promessa, estatuto, decreto. Ao subir para o céu, no monte chamado das Oliveiras, quando os discípulos viram ele subir e se ocultar aos seus olhos por uma nuvem, os anjos proclamam aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Não sabeis que este Jesus que para o céu foi tomado, de lá virá outra vez? Ele virá por causa da noiva, ele virá por causa da igreja, ele virá para buscar o seu povo. Ele veio a primeira vez como cordeiro que foi morto, mas ele virá uma segunda vez como leão da tribo de Judá. Ele, antes de descer e pôr os seus pés nesta terra para estabelecer o seu juízo sobre as trevas, ele tomará para si o povo que ele comprou pelo seu sangue na cruz do Calvário. Sim, quando Deus o Pai determinar, quando Deus o Pai ordenar o arcanjo que toque a trombeta, os mortos nele, os que morreram debaixo desta esperança, ressurgirão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor. Aonde? Nas nuvens. Ele estará nos esperando do outro lado das nuvens, e dali nós partiremos para as bodas do Cordeiro. E ele mesmo disse: bem-aventurados são aqueles que tomam parte nas bodas do Cordeiro. Entraremos na cidade santa pelas portas. Isso não é uma tentativa, isso é a certeza mais certa que existe no universo. Nós não somos peregrinos nesta terra para fazer uma loteria, para ver, quem sabe, quando partirmos daqui, se nós formos boas pessoas, quem sabe Deus nos coloca num bom lugar. Não, 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 não. 1000 vezes não. Você não está jogando, isso não é um bingo, isso não é uma loteria, isso é uma certeza. A certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e que quando você partir desta terra, você não partirá para tentar nada, você partirá com um destino garantido. E disse Jesus: creia nisso. Aleluia, creia nisso. O apóstolo Paulo disse que se você não crê nisso, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E ele disse: se nós esperarmos por Cristo apenas para esta vida, somos miseráveis. Esperarmos por Cristo, toda a obra que ele realizou na cruz, o preço que foi pago, apenas para nós vivermos uns poucos de anos aqui nesta terra, esta vida sofrida. Misericórdia! Ele pagou um preço tão alto, apenas para quê? Reduzimos o evangelho a uma barganha? Reduzimos o evangelho a uma campanha para te dar uma casa própria? Não, meu querido, 1000 vezes não.
Ele foi preparar-nos um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas a de vocês eu quero fazer. O que é isso? É a linguagem de um noivo. Quando um rapaz, seu pai queria casar com uma moça, ele ia à casa da moça e tratava com os pais da moça e fazia um banquete. Ali ele estendia o pão e o cálice para a noiva. Se ela aceitasse o cálice, se ela aceitasse o pão, eles eram noivos. Mas ele não ficava todo dia enfiado na casa da noiva, não. Até hoje, quando você vai para Israel, principalmente no mundo árabe, você vai ver umas casas que você diz assim, essas casas não terminam. Por quê? Porque a casa está construída e um monte de viga exposta para cima. O que significa aquilo? É que tem filho homem naquela casa. Quando você chegar numa cidade, na Jordânia, no Egito, no Cairo, e você vê uma casa toda feitinha e umas vigas de ferro na parte de cima, significa que naquela família tem filho homem. Como assim, pastor? Até essa é a linguagem de Jesus. O filho, ao contratar um noivado com a moça, ele volta para a casa do seu pai, para que na casa do pai dele, ele construa a sua casa. Então aquelas vigas é o espaço para que os filhos homens daquela família possam construir a sua casa, porque moram todos juntos. Ele vai morar junto com o pai, na sua nova família, mas na casa que ele vai ter que construir. E o pai do noivo fica observando. O pai do noivo é quem inspeciona a obra. Quem vai dizer que a casa está pronta não é o noivo, é o pai dele. O pai fica olhando o tempo inteiro. Quando o pai checar a construção da casa do filho e disser está pronta, a casa está pronta, ele segue destino para ir na casa da noiva. Enquanto ele está construindo a casa, a noiva está fazendo o seu enxoval. E ele chega de surpresa, tem que estar tudo pronto. Tem que estar tudo pronto. Quando ele chega e grita, eis o noivo, o enxoval tem que estar todo pronto. Senão, o contrato está desfeito. E o que acontece muitas vezes? É que o noivo, quando viu a noiva, naquele dia em que ele fez aliança com os pais da noiva, descobriu que a camarada era muito bonita e que ele ficou apaixonado demais por ela. Ele não quer perder, para não correr o risco. Para não correr o risco de quando ele chegar na casa da noiva de surpresa, a noiva ainda esteja com o enxoval por fazer e ele perder aquela moça que ele ficou sonhando esse tempo todinho, todo o trabalho. O que é que ele fazia? Ele tinha o seu amigo do noivo. O que é o amigo do noivo? Era um amigo muito querido. É um amigo muito querido que o noivo, quando estava terminando a casa, chegava para o seu amigo e dizia, ei, vai na frente e avisa ela que acelere o enxoval, porque está quase terminando aqui. Está quase tudo pronto. E aí, o que acontecia? O amigo do noivo ia na frente do noivo para acelerar a noiva e dizer, olha, acelera que ele está quase chegando, está quase pronta a casa. Ele já está quase chegando. Aí quando ele chegava que gritavam, eis o noivo, pronto. Ela já estava pronta e o casamento estava feito. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esta terra, a casa da noiva. Ele veio aqui e ele fez um contrato de noivado naquele dia na ceia. Aquilo que Jesus fez na ceia, quando tomou o pão, quando comeu o pão e deu aos seus discípulos, bebeu o cálice e deu aos seus discípulos, era um contrato de noivado. E o que é que ele disse? Ele disse, eu vou na casa do Pai preparar lugar. Quem é que vai? Quem que está inspecionando? Quem é que está inspecionando a construção que Jesus está fazendo? O Pai. Quem é que vai dizer, está pronto? O Pai. É por isso que ele disse, nem eu sei quando é que eu volto, nem os anjos, só o Pai. Porque é o Pai que inspeciona a casa que o noivo está fazendo. Mas este Jesus se apaixonou pela sua noiva. Jesus é apaixonado pela igreja. Jesus é apaixonado pela noiva. Para não correr o risco de quando ele voltar, a noiva não esteja preparada, ele enviou o seu amigo. Ele enviou o seu amigo. Quem é o amigo? O Espírito Santo. E o que é que ele disse? É por isso que ele vai mandar um recado, dizendo para o Espírito, olha, dizendo para a igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é o Espírito? O Espírito é o amigo do noivo, que vem para a igreja dizer o quê? Acelera, cuida,
Havia, como diz na minha terra. Por quê? Está quase pronto. A casa está quase pronta. Acelera aí, porque ele está chegando. Não vou dizer o dia nem a hora, porque é o pai que vai dizer. Mas está quase chegando. E a noiva acelera, porque ela também não quer perder esse casamento. Nós temos um contrato de aliança. Nós temos um noivado estabelecido. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. E o Espírito Santo diz a mim e a você nesta noite. Ouça o que o Espírito está dizendo. Está quase pronto. Está quase chegando. Está quase na hora. Tudo está preparado. Basta apenas o Pai inspecionar e dizer, está pronto. Quando o Pai disser, está pronto, o arcanjo tocará o chofar, dizendo, eis o noivo. Eis o noivo. Mas enquanto ele não vem, nós tomaremos o pão desta aliança. E em memória dele nós comeremos este pão, até que ele venha. Pois aqui está o memorial de uma provisão. O memorial de uma provisão que nos sustentará até a chegada do noivo. Tome o pão, aí onde você está. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão nas suas mãos e, havendo dado graças, ele o partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo, comei dele todos vós. Este é o meu corpo, partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Se você nasceu de novo, se você foi batizado nas águas, se você está em comunhão com a igreja de Cristo, você é convidado a fazer parte deste banquete e ser fortalecido na sua fé. Tome o pão. Você é o pai, você é o sacerdote na sua casa, você é o cabeça na sua casa, você é a autoridade na sua casa. Tome o pão agora e faça uma oração juntamente comigo, dando graças ao Senhor. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos pelo pão partido na cruz do Calvário. Graças te damos, ó Deus, porque este pão nos remete à realidade de que o corpo de Cristo foi partido por nós naquela cruz. Pelas suas feridas nós fomos sarados. E hoje, Senhor, dos quatro cantos desta terra, ao tomarmos o pão da aliança e levantarmos diante de Ti, nós estamos dizendo que sim, nós aceitamos o contrato de noivado e nós estamos aguardando a hora em que dirá, eis o noivo, e aqui estaremos prontos. Mas enquanto peregrinamos aguardando a vinda do noivo, há uma provisão para as nossas vidas, há uma provisão para nós. Não estamos à mercê das circunstâncias, não estamos sós, não estamos soltos ao vento, mas estamos debaixo de uma aliança, de uma garantia. Em memória de Jesus Cristo, em memória do seu sacrifício na cruz do Calvário, comamos o pão da aliança. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Senhor. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice nas suas mãos e, havendo dado graças, ele deu aos seus discípulos e disse, bebei dele todos vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu venha. Até que eu venha. Levante o cálice e agradeça ao Senhor. Erga sua voz. Aí onde você está, erga sua voz. Em gratidão, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai. Nós te glorificamos, ó Deus de toda grandeza, ó Deus soberano, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Nós te exaltamos porque o sangue foi vertido
para a nossa justificação. O sangue foi derramado, Senhor, para que a lei do pecado e da morte não dominasse mais as nossas vidas. Ó Deus de toda a glória. E ao erguermos este cálice em memória de Jesus Cristo, nós estamos declarando que as nossas vestes são lavadas, purificadas no sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para nós. Nenhuma condenação há para a tua noiva. Nenhuma condenação há para a tua igreja. Erguemos o cálice em memória do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Que este sangue bendito seja colocado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, como um sinal de que nós estamos aliançados contigo. E nós o faremos até aquele dia, quando nos encontraremos contigo. E juntamente contigo beberemos o cálice na casa do Pai, celebrando as bodas do Cordeiro. E hoje, em memória de Jesus, em memória do seu sangue derramado da cruz do Calvário, bebamos o cálice da aliança. Aleluia. O Shakatarababahaya. O Romonorokoshekiryandarababahaia ceia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Oh, tu és glorioso, nós te adoramos, nós te exaltamos. Pai, eu oro nesta hora para que todos os benefícios da cruz do Calvário, a realidade do Calvário se manifeste na vida de cada servo teu e de cada serva tua. Eu impetro sobre cada um a tua bênção. Eu impetro sobre cada um, Senhor, toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu declaro que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito Santo de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. E eu oro, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta trazido na tua casa, trazido no teu altar. Que venha sobre o teu povo prosperidade, que venha sobre o teu povo a tua bênção, que se multiplique na vida do teu povo, que venha fartura, que venha abundância, que venha provisão em todas as áreas da sua vida. Eu abençoo o trabalho de cada um. Eu abençoo, Senhor, cada oferta trazida hoje no teu altar. E eu faço isso em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém e amém. Aos amados do Instagram, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Muito bom ter vocês aqui e compartilhe todas as nossas lives. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está no Facebook, oh, que coisa gloriosa. Oh, que coisa gloriosa. Você pode trazer os seus dízimos, você pode trazer as suas ofertas através de transferência bancária ou através de cartão. Você pode entrar em contato com a pastora Neide, que aí está, e assim você pode trazer a sua semente. A Bíblia diz que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro não é um lugar físico. A casa do tesouro é o lugar aonde nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Você que é membro desta igreja, você que tem sido alimentado através deste ministério, esta é para você a casa do tesouro. Os tesouros da palavra têm sido liberados sobre a sua vida. Os tesouros da palavra têm sido liberados sobre a sua casa. Então, é neste lugar que você deve trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas. E com certeza, o Senhor irá fazer superabundar na sua vida. Superabundar. E te fazer prosperar. Louvado seja Deus por este dia. Louvado seja Deus por tudo que Ele nos disse, por tudo que Ele nos fez. E a minha oração a Deus é que você seja cada vez mais abençoado. Não se esqueça, amanhã, às 4 horas da tarde, nós estaremos aqui. Amanhã vai ser maravilhoso, viu? Amanhã vai ser maravilhoso. Tem surpresa amanhã. Amanhã tem surpresa. Está aí os dados da conta, né, dos dízimos e das ofertas, onde você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas.
E amanhã vai ser maravilhoso, não falte. Às 4 horas da tarde, aqui da Inglaterra, meio-dia, horário do Brasil, nós estaremos aqui adorando ao Senhor e com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Tá vendo que o Instagram serviu para me segurar, para que eu não ficasse 2 horas aqui falando? Deus abençoe a cada um de vocês, tenha uma noite de descanso, uma noite gloriosa, um abraço em cada um. Mais uma vez, obrigado, queridos do Opposite Way. Parabéns pelo trabalho lindo, maravilhoso. Parabéns, parabéns. Parabéns aos outros da equipe de louvor que participaram. A Juliana, né? o Sávio, o Lucas. Teve mais alguém? Não lembro agora quem mais. Mas foi assim glorioso, 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 glorioso. Que maravilha. Cada um desses jovens lindos, lindos, lindos. Essa imagem está no meu coração e vai ficar para o resto da minha vida. Hoje eu me senti assim tão feliz, mas tão feliz. Essas coisas fazem valer a pena, né? Deus abençoe a cada um de vocês, com graça, com saúde, com provisão e proteção, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus!